Ouvir aqui nessa noite. Glória a Deus. Você que está na internet e que nos assiste, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, na cidade de Colina. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento. Vamos estar bem atentos, prestar bastante atenção, Capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos estender até o versículo 11. Êxodo, capítulo 21, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Diz assim: agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá. E no 7º ano, ele sairá livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher, e ela lhe gerou filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, eu não sairei livre, então seu senhor o levará aos juízes, e também o levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. E se ela não agradar ao seu senhor que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra mulher, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem a sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir estes três para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Lemos aqui uma palavra agora, uma passagem muito interessante, na Escritura, que traz uma listagem. Na verdade, aqui no capítulo 21, se nós lermos até o capítulo 24, nós vamos encontrar aqui um conjunto de leis, que é considerado o maior número de leis que estão agrupadas juntas. Por isso que até dentro do contexto judaico eles chamam essa passagem de resumo, da lei de Deus, da Torá. Nós encontramos aqui leis que são conhecidas, daquelas que eu falei para os irmãos uma vez aqui. Não sei se os irmãos estão lembrados. A palavra mishpatim, que eu citei aqui, são leis que nós conseguimos entender plenamente, compreender e colocar em prática, porque elas estão dentro de um contexto que nós entendemos bem. Glória a Deus. Então aqui nós percebemos que há uma série delas aqui, e quando nós acabamos de ler esse texto, eu li ele essa semana algumas vezes, fiquei pensando, refletindo a respeito li até o capítulo 24, voltei lendo novamente, e a gente percebe aqui que não são leis relacionadas com remissão de pecados. Preste bem atenção nisso. Até porque as leis relacionadas com remissão de pecados, elas envolvem sangue. E aqui nós não percebemos nenhum momento se falando de derramamento de sangue. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, ele é muito claro quando ele diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Logo, essas leis que nós acabamos de ler aqui, elas não estão relacionadas. O intuito dessas leis aqui não é substituir a graça e a misericórdia de Deus, mas o objetivo dessas leis, do capítulo 21 até o capítulo 24, é nos mostrar, nos ensinar, nos dar parâmetros para que nós possamos andar segundo a justiça do próprio Deus, como Deus quer que nós nos comportemos. Essa palavra tzedakah, né? Justiça, tzedakah do hebraico, justiça. Então, o próprio Jesus, num momento no Novo Testamento, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas que ele vem falando antecipadamente, que são as solicitudes da vida, né, que eu já ensinei aqui, que nós precisamos: vestimenta, alimentação, escola, todo tipo de necessidades que nós passamos aqui. Jesus ensina no Novo Testamento que primeiro o servo de Deus deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele conhece a nossa necessidade. Então, observem que o servo de Deus não é para ele buscar só o reino de Deus, mas buscar a justiça de Deus, que está atrelada ao reino de Deus. Não há possibilidade que eu veja o reino de Deus e que eu diga: eu estou inserido no reino de Deus, eu estou buscando o reino de Deus, se eu não tiver plena consciência do que seria, o que é a justiça de Deus. Como Deus, qual é a essência dele, qual o ensinamento que ele nos traz, como ele espera que cada um de nós nos comportamos mediante os ensinos das Escrituras, da sua palavra. E na medida que nós vamos caminhando e vamos praticando essa justiça de Deus, então nós aprendemos com mais racionalidade também, que é o culto racional, a nos comportar na presença de Deus, não só aqui na igreja, mas também em todos os lugares onde nós estivermos. Então, irmãos, nós não podemos de forma alguma relativizar aquilo que é o ensino da palavra de Deus. Eu até fiquei pensando, quando eu estava lendo esses textos aqui, sobre o momento que nós estamos vivendo no mundo, né? Que já foi falado aqui hoje, sobre os acontecimentos do mundo, sobre as epidemias, sobre a conjuntura social que nós vivemos no atual momento. E eu fiquei pensando, irmão, sobre essas questões das leis de Deus, dos estatutos, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né, das ordenanças que Deus traz, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo. E eu fiquei pensando que o momento que nós estamos vivendo, ele é muito crítico, porque nós estamos presenciando no meio cristão a relativização da verdade, né? As pessoas estão relativizando aquilo que não pode ser relativizado. Eu estava até, no final de semana que eu viajei, eu estava assistindo lá na casa da irmã Áurea, eu estava assistindo uma série com ela lá, e tinha, nessa série, foi muito interessante aquilo lá. Tinha uma funcionária, uma alta funcionária da CIA, que é a agência de inteligência americana, e aquela moça, ela tinha, Júlio, uma função, dentre muitas, era que ela entrevistava os candidatos que queriam fazer parte da CIA, e mediante a entrevista, a avaliação que ela fazia, ela indicava ele para ser contratado ou não. Era uma das funções daquela moça. E no momento que ela foi fazendo perguntas para aquele homem, muito inteligente ele, né? Ela perguntou para ele assim: o que é a verdade para você? E aí ele disse assim para ela: a verdade depende da situação. A verdade pode ser alguma coisa numa situação, num contexto. Para mim a verdade pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Ele respondeu para ela. Aí ela disse: como assim? Detalha isso melhor. E ele deu alguns detalhes para ela. E naquele momento ela disse assim: eu não vou
te indicar para o cargo. E aí ele disse: como que é? E o rapaz realmente era muito inteligente. Ela disse: eu não vou te indicar para o cargo, porque aqui na CIA nós somos uma família, e dentro de uma família nunca se pode relativizar a verdade, então você está dispensado. E aquele rapaz saiu de lá irado, né? E eu fiquei pensando, lendo esses textos aqui, que aquele rapaz, ele foi atingido ou contaminado pela síndrome de Pilatos. Quando Jesus estava diante de Pilatos, sendo inquirido por ele, num dado momento, Jesus diz para ele assim, quando ele começa a dizer: tu és rei, você é rei, não é rei, depois ele assevera, ele próprio diz que Jesus era rei, para cumprir uma profecia. Jesus diz: tu dizes, para isso eu vim ao mundo. E aí Jesus olhou, a Bíblia não diz o olhar de Jesus como é, mas em outras passagens me parece que o olhar de Jesus, ele era muito mais penetrante do que qualquer tipo de aparelho, né? De ultrassonografia, de ressonância magnética, enfim, esses aparelhos de imagem. E Jesus olhou para Pilatos e disse para ele: se você conhecesse a verdade. E naquele momento, irmãos, isso impactou aquele homem, porque ele era acostumado a relativizar a verdade. Até porque eu ouvi um pastor dizendo que Pilatos, ele era acostumado, a verdade para ele era o Império Romano, quando ele foi inserido, né, no contexto do Império Romano. E depois, quando ele começou a frequentar os bastidores do Império Romano, ele percebeu o quanto a mentira predominava dentro dos bastidores, dentro do Império Romano, e aquilo abalou ele. A verdade que ele conhecia era essa, e também a verdade que os religiosos da época diziam. O Sinédrio, que era a maior autoridade religiosa de Israel, aqueles religiosos mesmo que estavam instigando Pilatos a condenar Jesus, diziam estar com a verdade. Quando Jesus disse para ele a verdade, ele foi impactado, porque ele não conhecia a verdade, e ele estava diante daquele que é a própria verdade. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite, nós não podemos relativizar. É imprescindível, nos dias que nós estamos vivendo, nós colocarmos a verdade, não meia verdade, porque como não existe mulher grávida, eu sempre falo aqui, não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Não há nenhuma possibilidade de eu dizer não aqui, porque quando eu coloco uma meia verdade é um sofisma. Eu já falei uma vez aqui para os irmãos o que é um sofisma. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo. Vamos supor que um dos irmãos aqui tem um carro, e aí eu peço: você pode me levar até a cidade de Barretos ou até algum lugar? E você que tem o carro diz assim: eu não vou poder levar o senhor, porque o meu carro não tem gasolina. Entretanto, o seu carro não tem gasolina, mas o seu carro está com o tanque cheio de álcool, que ele é flex. Você não falou uma mentira para mim, mas você disse uma meia verdade. Você não disse que não tinha combustível, você disse que não tinha gasolina. Isso é sofisma, é algo que começa com a verdade e termina com mentira. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós podemos ficar aqui 100 anos aqui nessa igreja, aprendendo a Escritura, vindo aos cultos, cantando os hinos, entregando o nosso dízimo, fazendo os cultos, fazendo estudos, voltar os estudos na casa, convidar as pessoas para vir à igreja, mas se nós não começarmos a praticar o que a Escritura nos ensina, nós não estaremos cumprindo a justiça de Deus. Poderemos até dizer: eu sou do reino de Deus, mas e a justiça do reino? Porque todo reino tem uma justiça, tem uma série, um conjunto de leis. Quem é cidadão do reino, ele tem seus direitos, mas tem seus deveres, e geralmente nós queremos só os direitos. Bom, como eu faço então, pastor Mauro, para entender isso que o senhor está falando? É muito simples, é só ir para o manual do fabricante. Quando nós compramos um produto, que nós não conseguimos montar ele, ou ligar, fazer, o que nós pegamos? O manual. Olha aqui o manual do ser humano, a Bíblia Sagrada, tudo o que nós precisamos está aqui, todos os segredos no âmbito do ser humano, toda a antropologia bíblica, a doutrina do homem está na Escritura, tudo que nos envolve, todas as nossas fragilidades, toda a nossa complexidade, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos de atitudes para tomar atitudes, decisões, está na Escritura, está na Bíblia.
a revelação de Deus para o homem, que norteia o nosso caminho, que nos dá esperança, que nos dá a direção inerrante, que nos mostra o que nós precisamos melhorar, o espelho que nós olhamos e vemos o nosso próprio reflexo. Aqui está a palavra, e Tiago diz que se alguém é apenas conhecedor da palavra, mas não pratica, ele é como o homem que vai ao espelho, mas quando ele vira as costas, ele esquece quem ele era, porque não praticou. Então, irmãos, partindo dessa premissa aqui, eu quero mostrar para vocês algumas coisas dentro desse texto que nós lemos. Primeiro, irmãos, que quando o ser humano, ele foi inserido aqui na terra, eu já expliquei aqui uma vez ou mais, existia uma biosfera muito diferente dessa de hoje. O ser humano, aos poucos, ele foi degradando a natureza, foi degradando, destruindo o meio ambiente que ele vive, e o que acontece é que a natureza, a própria natureza, ela vai vomitando tudo aquilo que o homem faz de errado, e na medida que ela vai vomitando, ela vai atingindo o próprio homem. As consequências vêm para nós mesmos. Eu acho engraçado, Danilo estava falando do carnaval aqui, né, Danilo? Eu acho engraçado que tem o carnaval, projeta-se o carnaval, se organiza o carnaval, se recebe verbas, e eles dizem que são poucas, né? Inclusive teve até críticas ao presidente agora, porque ele cortou algumas verbas. Mas olha que interessante como é o ser humano. Eles fazem o carnaval, festa da carne, promiscuidade, todo tipo de mazela está no carnaval, mas aí eles começam a fazer campanhas assim: não faça, não, cuidado, beba pouco, se beber não dirija, pegue preservativo, use preservativo. Isso é um paradoxo, isso é um contrassenso. Como eu posso organizar alguma coisa ruim? É como se eu dissesse a alguém: eu não quero que você mate ninguém, mas eu desse uma arma de fogo na mão dele. Eles organizam o carnaval, organizam as festas do mundo, as festas rave, e dizem para os jovens: use preservativo, cuidado, se beber não dirija. Ora, como é que eu posso criar alguma coisa e depois tentar atenuar os efeitos colaterais daquilo que eu mesmo criei? Como pode? O homem caído, será que ele não para pensar um minuto? Na medida que ele também vai agredindo a natureza. Nós vimos agora aqui, irmãos, há poucos dias aqui no Sudeste, o que a chuva fez em alguns lugares como Belo Horizonte, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, porque os homens foram quebrando todas as normas da natureza, impermeabilizando as cidades, destruindo os varjões, aonde escoava água, e foram avançando além daquilo que a natureza permite. A natureza está cobrando agora. Vamos dar uma olhada no texto? Romanos 8, 22, vamos projetar ele ali, só para a gente embasar aqui. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 22, com a queda do homem desde o Éden, que mudou até a biosfera do mundo, né? E depois do dilúvio, mudou mais ainda. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, e está com dores de parto até agora. Quando o homem cai, quando ele peca, a natureza, por extensão, é atingida, e toda a natureza está em colapso. Só que a natureza, por suas leis serem violadas, ela vai cobrando, e o ser humano vai sendo atingido, né? Pessoas que são displicentes, e o pecado também, os irmãos sabem que o pecado gera morte. Quantas pessoas que você já conheceu, e eu também, até aqui em Colina mesmo, que perderam sua vida precocemente, novos, porque não obedeceram normas, não obedeceram nem as normas dos homens. Fala para não correr na estrada, eles pegam o automóvel e correm. Se beber não dirija, né? Ou então não faça isso, não faça aquilo. A palavra de Deus diz não, ele vai e faz. Não obedece aquilo que a palavra de Deus ela mostra para nós com clareza. Não obedece os pais, não obedece a educação que os pais dão, e depois vem as consequências, e nós deveremos estar prontos para assumir as consequências. Irmãos, assim como o ímpio, ele vai destruindo, amaldiçoando,
trazendo impureza para a natureza, para todo o caos. O justo, se ele for justo realmente, e ele for um servo de Deus, ele pode abençoar o lugar que ele está. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus falou para Abraão: se tiver 10 justos ali, eu não destruo a cidade, por amor aos 10 justos. Mas a Bíblia diz que não tinha 10 ali, né? Acho que tinha apenas 4, 5. Então, foi destruída aquela cidade, porque aonde o ímpio coloca sua mão, ele vai trazendo problemas, mazelas. Mas o justo não. O justo, servo de Deus, aquele que é convertido, que está no reino de Deus, ele deve trazer algo bom, ele deve abençoar, ele deve ter palavras de resposta segundo a Escritura, ele deve ser alguém que tem o reflexo do reino de Deus na sua vida, porque Deus priva pela vida do justo, Deus cuida do justo, Deus cuida da família do justo, Deus cuida, Deus pode mudar a história de uma cidade, se o justo dobrar o seu joelho, se o povo de Deus se mobilizar. Mas por que não mudou aqui em Colina ainda? Talvez está faltando nós, e alguém que se diz justo nessa cidade, talvez, se mobilizar um pouco mais, viver essa palavra. Eu tenho batido nessa tecla, se a igreja brasileira voltar-se para esta palavra, as coisas vão de mudar nessa nação. Deus fará outras grandes coisas, Deus mudará o curso dessa nação, se verdadeiramente a igreja voltar-se para a Escritura, porque nós nunca tivemos um tempo tão corrupto, e temos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é até triste falar isso, né? Bom, então vamos ver um pouquinho dessa passagem que nós lemos, Êxodo capítulo 21. Quando nós olhamos esse texto, dá a impressão que essa passagem, ela está relacionada com escravidão. Vocês perceberam? Não dá uma certa parecer? Porque aqui fala de um servo, que se ele fosse para a casa do seu senhor, e ele fosse trabalhar ali, ele deveria trabalhar 6 anos, e no 7º ano, ele estaria livre. Parece que era escravidão, mas existem leis na Bíblia, irmãos, serve para Israel e serve para a igreja. A nação de Israel passou por vários momentos de escravidão, mas ela foi libertada por Deus, e ela não pode também escravizar ninguém. Assim é a igreja. A igreja não pode ser escravizada, mas também não pode escravizar ninguém. Se você conhecer algum tipo de igreja, de organização, de denominação, de grupo, que escraviza, que coloca regras ditatoriais, o líder é um déspota, né, um ditador, você pode sair de lá, porque não é de Deus, porque a igreja ela é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que a Bíblia está nos ensinando, preste atenção no que eu vou ensinar a vocês aqui. O que a Bíblia está nos ensinando é que no mundo antigo, sobretudo no contexto judaico, quem devia para outrem, ele poderia pagar sua dívida com trabalho. Ele se oferecia, aquele que era o seu credor recebia, e ele não poderia ficar mais de 7 anos trabalhando, só 6. No 7º ano, ele saía livre. Se por acaso ele amasse muito o seu senhor, o senhor tivesse dado uma mulher, se ele viesse com a mulher saía com ele, e filhos. Mas se o Senhor deu uma mulher para ele, nesse mundo antigo aqui, nesse contexto, a mulher ficaria com os filhos na casa do Senhor, trabalhando. Mas se ele amasse muito o seu Senhor e a sua esposa, os seus filhos, e ele não quisesse ir, então se fazia um procedimento. O seu Senhor levava ele na porta da cidade, porque a porta da cidade, no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, era onde aconteciam os principais eventos. É por isso que Jesus morreu fora da porta. Isso é um tipo da morte de Jesus fora de Jerusalém. E lá na porta da cidade eles pregavam uma sovela, que é um instrumento pontiagudo de se furar sola de sapato, e furava a sua orelha. Então ele ficava com a orelha furada, e as pessoas diziam: esse homem tem um dono, olha a marca da orelha dele. Ninguém, ele dizia: eu quero servir o meu Senhor para sempre. Logo nós podemos aqui fazer uma aplicação tipológica, de que aquele que ama o seu Senhor, ama a igreja, que é a família de Deus, ele quer servir o Senhor para sempre,
e ele tem a marca, o Espírito Santo já selou ele é conhecido, por onde ele passa as pessoas sabem que ele é diferente, por onde ele passa as pessoas veem que o reflexo de Jesus, a imagem de Jesus está na vida dele, pelas atitudes, pelo testemunho, da maneira que ele vive, da maneira que ele se separa das coisas do mundo, aonde ele passa as pessoas dizem, olha a marca nesse homem, nessa mulher, há algo diferente, alguma coisa existe diferente nele, isso é o reflexo daqueles que servem ao Deus vivo, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, daqueles que estão no reino de Deus, que cumprem as leis e que recebem também os direitos do reino de Deus. Então isso aqui é um pagamento de dívida com trabalho. 7 anos depois, os irmãos sabem que Israel foi uma das primeiras nações que estabeleceu, promulgou leis de ordem social e de ordem trabalhista. Israel nunca foi injusto no que tange a leis trabalhistas. Se os irmãos derem uma olhada na história de Israel até hoje, você sabia que eles se fundamentam no ano do jubileu, que é cada 50 anos, olha o que eles fazem até hoje, cada 50 anos se alguém comprou a propriedade do outro, se ele comprou a propriedade do outro, por exemplo, e já fazia 20 anos, que aquele cidadão era dono da propriedade, quando fizer 50, mais 30, então, ele vai ser dono só por 30 anos, porque a hora que fizer 50 anos, ele devolve a propriedade para o outro. Isso acontece em Israel, até hoje, eles fazem isso, para que a sociedade, para que Israel possa ser uma sociedade justa, para que Israel possa avançar. Tanto é, irmãos, que Israel tem tecnologia de ponta, está na frente de muitas nações gigantes, na área de pesquisa, de tecnologia, de biomedicina, de biologia. Nós estamos vendo aí agora, parece que Israel vai sair na frente na questão da vacina contra o coronavírus. Parece que em 3 meses já vão começar a testar uma vacina agora. Numa nação pequena, do tamanho, tem mais ou menos a extensão do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. O que é isso? Equidade. A mão de Deus está ali. Eles vivem a justiça de Deus, e eles olham para o ano do jubileu, e até hoje eles fazem isso. Eles têm sistema de cooperativa, é o maior exportador de frutas que existe no mundo, frutas no deserto, e a Bíblia diz que o deserto se transformaria em pomar. A profecia já se cumpriu, porque Deus está com as mãos sobre a nação de Israel. Então, de 50 em 50 anos, né? Eles fazem isso. Outro sim, se você continuar lendo esse capítulo 22, nós lemos o 21, você vai perceber uma coisa. O que eles estão ensinando no capítulo 22 é respeito às propriedades privadas. Sabia? Você sabe o que é respeito à propriedade privada? Isso não acontece em países onde o comunismo e o socialismo impera. Ninguém tem propriedade, ninguém é dono de nada. Por isso que eu sou contra crentes dizerem que vão se envolver em movimentos sem terra, ou sem teto. Como eu posso invadir a propriedade dos outros, irmãos? Isso é antibíblico. Eu não tenho nenhum direito, à luz da Bíblia, de fazer isso. Eu fui pastor numa cidade que tinha um irmão lá, que ele foi lá, pegou uma barraca, construiu lá e mandava a esposa dele para lá. E eu dizia, irmão, o senhor está fora das escrituras. Quem falou para o senhor que o senhor pode fazer isso? E ele não me deu ouvido, é claro, talvez está lá até hoje, né? Mas à luz da Bíblia, irmãos, nós não podemos invadir propriedade privada, propriedade dos outros. Temos que respeitar a propriedade das pessoas. Isso é bíblico. Isso aí é um princípio que Deus estabeleceu. Isso daqui é mishpatim, são leis que nós entendemos. Lê o capítulo 22 do Êxodo aqui. Respeitar as propriedades privadas. Isso não acontece em países comunistas. Eles desapropriam, entram lá, tomam posse, depois falam que vai distribuir para a população. Isso é uma falácia. Israel não faz isso. Israel tem um sistema de cooperativa, eles distribuem o lucro entre eles. Cooperativa lá é isso. Eu já ensinei os irmãos aqui. Esmola na nação de Israel tem um outro conceito que nós temos aqui. Não tem nada a ver com aquelas moedinhas que a gente dá para as pessoas pedintes. Esmola lá é quando alguém precisa, tem uma necessidade. Por exemplo, ele deve 100 mil reais, numa necessidade extrema. Quem é rico e consegue, tem condição, vai lá e paga a dívida dele, é uma esmola. Vocês sabiam disso? Isso acontece dentro do contexto da nação de Israel.
Pastor Mauro, por que o senhor está falando isso? Eu estou mostrando para os irmãos a equidade. Como que o crente precisa ter conceito, precisa ter um parâmetro de equidade, direitos e deveres. Nós temos os nossos direitos na sociedade, mas temos os deveres que nós precisamos cumprir. A Bíblia ensina no Antigo e no Novo Testamento que o patrão deve ser justo com o empregado, e o empregado deve honrar o seu patrão, reciprocidade, inclusive exercendo misericórdia para com o funcionário, e o funcionário fazendo aquilo que é o seu dever para com o patrão. Isso é bíblico. Se nós não tivermos essa consciência, nós não somos cidadãos do reino de Deus. Difícil, né, irmãos? A palavra está difícil, hein? Vamos dar um glória para nós descontrair um pouco? Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem tudo que nós precisamos. É difícil aceitar, né? Algumas coisas. Mas aí nós temos que falar com o dono da palavra. Pastor Mauro, por que o senhor está falando isso? Porque o dono da palavra não sou eu, é ele. Essa é a grande, irmãos, a grande dificuldade que nós vemos na igreja contemporânea hoje, é as pessoas pregarem o que eu estou pregando aqui agora. Elas não conseguem fazer. Isso afasta as pessoas, pastor Mauro. Não faça isso. Isso afasta as pessoas, mas é a realidade das escrituras. Se eu maquiar essa escritura, se eu relativizar essa palavra, eu serei cobrado pelo dono da igreja. O dono da igreja é ele. Ele comprou essa igreja e pagou por ela com o seu sangue. Não foi com ouro e nem com prata, diz o apóstolo Pedro, mas com o precioso sangue de Jesus. Quando eu fico consciente, quando eu entendo esta palavra, quando eu aprendo ela na íntegra, então eu estou mais preparado para poder responder àqueles que pedirem acerca da minha esperança, e para obedecer a palavra, sem achar que é muito dura. Glória a Deus. Respeito às propriedades, né? Depois, no capítulo 23, 24, ele vai falar sobre o Shabat, o descanso. Vai falar sobre o descanso da terra também, que era no 7º ano deveria a terra descansar, para a recuperação da terra. E no 24, vai terminar o assunto que começa no 21, quando Moisés lê todas essas leis para o povo, e o povo diz assim: nós faremos. Acompanhe comigo, Êxodo 24, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Depois que Moisés lê para eles todas as leis, todo esse conjunto de leis, capítulo 24, versículo 1. E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor. Tudo isso aqui, irmãos, foi lido, mostrado para o povo ao pé do Monte Sinai. Ao pé do Monte Sinai. E ele disse: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorar